O milionário entrou na igreja e desaba ao ver sua ex-esposa grávida arrumando o altar. Você já sentiu o silêncio de um lugar gritar com você? Ricardo sentiu. No momento em que seus sapatos italianos, polidos e caros, cruzaram a soleira daquela igreja, o silêncio o engoliu. Não era uma ausência de som, era uma presença, um peso, um juiz invisível que parecia conhecer cada atalho escuro de sua alma. Ele não veio aqui para rezar. Homens como ele não rezavam. Eles davam ordens ao universo e esperavam que ele obedecesse. Ele veio buscar o quê? Talvez um momento de trégua do barulho incessante de sua própria vida, do zumbido de e-mails, notificações e da voz em sua cabeça que nunca, jamais se calava. Ele caminhou lentamente pelo corredor central, suas pegadas ecoando como marteladas em uma catedral vazia. A luz que entrava pelos vitrais coloridos não era acolhedora. Ela o pintava em tons de vermelho e azul, como se marcasse sua pele com os pecados que ele nem se lembrava mais de ter cometido. O ar cheirava a madeira antiga, a cera de vela e a algo mais. Algo como uma memória esquecida de infância, uma sensação de reverência que ele havia trocado por poder há muito tempo. E foi então que a primeira rachadura apareceu. Não foi no chão de mármore, nem nas paredes de pedra. Foi dentro dele. Uma fissura fina, quase imperceptível, em algo que ele achava ser feito de titânio, seu autocontrole. Ele continuou andando, tentando ignorar a sensação. Sua mente, sempre sua maior aliada, começou a se voltar contra ele. Cada estátua de anjo parecia encará-lo com olhos de reprovação. Cada vela acesa parecia uma prece por uma alma que ele mesmo havia vendido. Ele parou no meio do caminho, o coração batendo descontroladamente contra as costelas, uma rebelião em seu próprio peito. Controle-se, ele sibilou para si mesmo, mas a ordem se perdeu. Seu corpo não lhe obedecia mais. As pernas, que o levaram a tantas salas de reuniões onde ele destruiu concorrentes com um sorriso, de repente pareciam feitas de areia. A fraqueza começou nos joelhos, uma traição humilhante que subiu por sua espinha. Ele tentou respirar fundo, a técnica que usava antes de fechar negócios de milhões de dólares, mas o ar parecia denso demais, pesado demais. Ele não conseguia encher os pulmões. Era como se o próprio lugar o estivesse sufocando, expulsando a toxicidade que ele havia trazido para dentro daquele santuário. E então, ele caiu. Não foi uma queda dramática. Foi um desmoronamento lento, patético. Primeiro um joelho, depois o outro, até que ele estivesse no chão, as mãos espalmadas na pedra fria como se tentasse impedir o mundo de girar. Foi quando o som veio. Não era o eco de sua queda. Era um som interno, agudo e impossivelmente alto em sua mente. O som de uma imensa placa de vidro, que ele passou a vida inteira polindo e reforçando, finalmente se estilhaçando em 1 milhão de pedaços. A imagem que ele tinha de si mesmo, o homem inabalável, o titã da indústria, o rei de seu próprio universo. Tudo se desfez, e através das rachaduras de seu orgulho quebrado, a dor vazou. Primeiro como um soluço seco, um engasgo que ele tentou engolir. Depois, como um tremor que sacudiu seus ombros. E, finalmente, como uma lágrima quente que rolou por seu rosto, deixando um rastro de humilhação. Ele não chorava desde criança. Homens como ele não podiam se dar a esse luxo. Mas ali, naquele chão, ele não era um homem como ele. Ele não era ninguém. Era apenas um conjunto de cacos, um arrependimento personificado. O mundo lá fora, com seus arranha-céus e contratos, parecia uma realidade distante, uma mentira que ele havia contado a si mesmo. A única verdade estava ali, naquela dor crua que o rasgava. Mas o quê? O que teria o poder de causar uma aniquilação tão completa? O que poderia ser o martelo que quebrou o vidro que ele julgava ser inquebrável? O motivo não era um pensamento, nem uma memória. Era uma visão. E enquanto seus olhos embaçados se levantavam do chão, ele a viu. Silenciosa, pacífica e absolutamente letal para a alma dele. Um rosto no santuário. Seus olhos, ainda ardendo, tentavam focar.
Através do véu de lágrimas, o mundo era uma pintura borrada, mas um ponto de luz e cor se recusava a desaparecer. Ali, perto do altar, havia movimento. Um movimento suave, metódico, de mãos que arrumavam lírios brancos em um vaso de prata. A cena era de uma paz quase irreal, uma ilha de serenidade no meio do oceano de seu tormento. Por um longo segundo, ele apenas observou, a mente em branco. Era apenas uma mulher, uma devota talvez, cuidando das flores da igreja. Uma cena anônima que ele veria e esqueceria. Mas então a figura se virou levemente, e um feixe de luz do vitral iluminou seu perfil. E o tempo parou. Não, ele não parou. Ele se partiu, e o passado e o presente colidiram com a força de um cataclisma dentro da mente de Ricardo. Aquele perfil, aquele jeito de inclinar a cabeça, era uma imagem gravada em seu DNA emocional. Um gatilho, um relâmpago que iluminou os cantos mais escuros e empoeirados de sua memória. O ar fugiu de seus pulmões pela segunda vez. Agora não por dor, mas por puro choque. Não era uma mulher qualquer. Era Ana. O nome era uma chave, e abriu comportas que ele havia passado anos tentando selar. De repente, a igreja não cheirava mais a cera e incenso. Cheirava ao perfume que ela usava, uma mistura de jasmim e nostalgia. O silêncio não era mais sagrado. Era preenchido pelo eco fantasma da risada dela, aquela risada que preenchia todos os cômodos da casa que ele agora chamava de lar, mas que nunca mais havia sido um. Ele podia sentir o calor da mão dela na sua, um toque que ele havia descartado como se fosse trivial, mas cuja ausência se tornou um frio crônico em sua vida. Ele se lembrou de como ela ficava na ponta dos pés para beijá-lo, de como seus olhos brilhavam quando ele contava uma piada sem graça. Memórias, fragmentos de uma vida que ele não apenas abandonou, mas demoliu ativamente, tijolo por tijolo, em nome de uma ambição que agora parecia tão vazia, tão absurdamente insignificante. Ele a via, mas não a reconhecia por inteiro. A Ana de suas memórias era vibrante, às vezes ansiosa, profundamente apaixonada. A mulher à sua frente era diferente. Havia uma calma nela, uma autossuficiência que ele nunca havia visto. Ela não precisava de ninguém. Ela não olhava ao redor procurando aprovação. Ela simplesmente era, e essa constatação foi talvez mais dolorosa que a própria saudade. Ele não a havia apenas perdido, ele havia sido superado. Enquanto ele se tornava mais rico, mais poderoso e infinitamente mais solitário, ela havia encontrado algo que o dinheiro dele jamais poderia comprar: paz, inteireza. Ele a observou, hipnotizado, uma mistura doentia de admiração e inveja, corroendo o que restava de seu orgulho. Como ela conseguiu? Como ela pegou os escombros da vida que ele destruiu e construiu um santuário para si mesma? E ele, o grande arquiteto, o mestre construtor, como pôde ter se transformado em sua própria ruína? Ele estava tão perdido nesse labirinto de perguntas e lembranças que quase não percebeu. Seu olhar estava fixo no rosto dela, no milagre sereno de sua sobrevivência. Ele pensou que a dor máxima era essa: testemunhar a felicidade que ele havia jogado fora. Ele acreditava que o universo estava lhe mostrando a dimensão completa de seu fracasso. Mas o universo ainda não havia terminado com ele. Havia mais um golpe a ser dado, o golpe final. E ele veio quando seu olhar, quase que por acidente, desceu do rosto dela, seguindo a linha de seu corpo. Um contorno suave, uma curva em seu vestido que não pertencia às suas memórias. Uma forma que não significava o passado, mas sim um futuro. Um futuro que estava crescendo, respirando. Um futuro do qual ele não fazia parte. A coroação do rei vazio. Aquela imagem, a curva suave em seu vestido, não o transportou para uma memória de amor ou de intimidade. Não, a mente humana é mais cruel que isso. O choque o arrastou para o passado, mas não para o que ele havia perdido. Ele o levou para o dia em que ele escolheu perder, o dia de sua coroação. Ele se lembrou da sala de reuniões, fria e impessoal, com cheiro de poder e de medo. Ele estava sentado na cabeceira de uma mesa de mogno tão longa
que as pessoas na outra ponta pareciam pequenas, insignificantes. E elas eram. Naquele dia, todos eram insignificantes diante dele. A caneta em sua mão parecia pesar 1 tonelada, não pelo seu valor, mas pela história que estava prestes a assinar. Era o acordo de sua vida, a aquisição hostil que ninguém acreditava ser possível. Ele sentiu os olhares de admiração, de inveja, de puro ódio. Ele se alimentou deles. Quando sua assinatura, uma obra de arte de arrogância calculada, marcou o papel, um silêncio mortal caiu sobre a sala antes dos aplausos forçados. Ele havia vencido. Ele era, sem sombra de dúvida, o rei. Ele se lembrava de voltar para casa naquela noite, o zumbido da vitória correndo em suas veias como uma droga poderosa. O mundo estava a seus pés. Ele abriu a porta do imenso apartamento, esperando o silêncio que ele tanto apreciava. Mas Ana estava lá, esperando por ele na sala de estar, seu rosto pálido sob a luz suave. Ela não estava sorrindo. Não havia celebração em seus olhos. Havia apenas uma exaustão triste. Ela segurava um pequeno folheto de uma agência de viagens. Eu vi uma casa na serra, ela disse, a voz frágil. Um lugar pequeno com um jardim. Longe de tudo isso. Poderíamos... Talvez a gente pudesse tentar de novo, Ricardo. De verdade. Ele olhou para ela, depois para o folheto em sua mão, e quase riu. Uma casa na serra? Um jardim? Na noite em que ele conquistou a cidade? Ele tirou a cópia do contrato da pasta, a prova de sua divindade, e a colocou na mesa de centro. Isto, Ana, ele disse, a voz perigosamente calma. Isto é a realidade. Isto é o que importa. Sua casinha, seu jardim, são sonhos de pessoas pequenas. Eu não construo jardins, eu construo impérios. Ele nunca esqueceu o que aconteceu em seguida. Ela não chorou, não gritou. Ela apenas olhou para o contrato, depois para ele, e um véu de compreensão caiu sobre seus olhos. Ela finalmente o viu como ele realmente era. Ela se levantou, deixou o folheto sobre o contrato dele e disse a frase que o assombraria para sempre. Você tem razão. Você já tem seu império. Aproveite seu castelo, majestade. E ela saiu. Não apenas da sala, mas da vida dele. Ele deveria ter se sentido livre, aliviado. O último obstáculo para sua ascensão total havia sido removido. Ele foi até seu bar, pegou a garrafa de uísque mais cara, uma que ele estava guardando para aquele exato momento, e serviu uma dose generosa. Ele caminhou até a janela panorâmica que cobria toda a parede, oferecendo uma vista deslumbrante da cidade pulsando com luzes. Seu reino. Ele ergueu o copo. A vitória. Ele sussurrou para seu reflexo no vidro. Ele bebeu. O líquido desceu queimando, mas não havia sabor de vitória. Não havia nada. A euforia da sala de reuniões havia desaparecido, substituída por um silêncio que agora era diferente. Não era pacífico, era acusador. O apartamento, que antes era um símbolo de seu sucesso, de repente pareceu uma jaula de vidro, uma tumba luxuosa. Ele olhou para a cidade lá embaixo, para os milhões de vidas se cruzando, amando, odiando, vivendo. E ele se sentiu completamente, totalmente isolado. Na noite de sua maior conquista, no auge de seu poder, Ricardo foi coroado. Coroado o rei do vazio. Aquele mesmo frio, aquele mesmo silêncio oco, ele o sentiu novamente agora no chão da igreja, mas não era mais apenas um vazio, era um abismo. E pela primeira vez, ele conseguia ver o que havia do outro lado, a vida que floresceu em sua ausência. O futuro que respira. O cérebro humano tem mecanismos de defesa fascinantes. Diante de uma verdade insuportável, ele mente. Ele negocia com a realidade. E a mente de Ricardo, uma fortaleza de lógica e negação, estava em plena guerra. Não pode ser. A primeira barreira foi a lógica. Era a luz, a sombra projetada pela coluna da igreja. Era o corte do vestido, um tecido solto que criava uma ilusão. Ele se agarrou a essas explicações com a força de um homem se afogando. Ele, que construiu sua vida sobre fatos e números,
agora tentava desesperadamente distorcer a geometria de um simples pedaço de pano, porque a alternativa, a verdade, não era apenas um fato. Era um veredito. Era a sentença final de uma vida de escolhas erradas. Seus olhos percorriam o contorno dela, procurando a falha, a prova de que ele estava enganado. Mas não havia falha. Havia apenas uma curva suave, natural e inegável. Uma curva que representava o ciclo da vida, um ciclo do qual ele havia se excluído voluntariamente. Ele sentiu uma náusea subir pela garganta, o gosto amargo do arrependimento. Ele, que sempre esteve 10 passos à frente de todo mundo, percebeu que havia ficado para trás, perdido em um tempo que não existia mais. Então, ela se moveu. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível para qualquer outra pessoa, mas para ele foi um terremoto. A mão dela, aquela mesma mão que ele se lembrava de segurar, foi repousar suavemente sobre o ventre. Foi um gesto de instinto, de proteção, de amor. E nesse movimento, todas as suas defesas, todas as suas mentiras lógicas desmoronaram. A realidade o atingiu não como uma onda, mas como um tsunami, arrastando tudo o que ele pensava ser sólido e real. Sim, era verdade. Ana estava grávida. O império que ele construiu naquela noite da coroação, o castelo de vidro com vista para a cidade, tudo pareceu de repente um cenário de papelão, uma piada de mau gosto. A verdadeira construção, a única que realmente importava, estava acontecendo ali, dentro dela. Uma vida, uma nova vida. E a mente dele, agora sem defesas, foi inundada pela mais torturante das questões humanas. E se? E se ele não tivesse saído pela porta naquela noite? E se ele tivesse trocado o contrato pela casa na serra? Ele conseguia ver. Com uma clareza que o cegava, ele vislumbrou uma vida paralela. Uma vida com cheiro de grama molhada, com risadas de criança ecoando por cômodos pequenos e cheios de sol. Uma vida onde suas mãos não assinavam contratos, mas empurravam um balanço no parque. Uma vida onde ele não era um rei, mas era um pai, um marido, um homem. A visão era tão real, tão palpável, que sua realidade atual pareceu o verdadeiro pesadelo. Ele olhou para a barriga dela novamente e já não via apenas uma gravidez. Ele via uma entidade, uma força. Era o futuro que ele havia abortado, o futuro que ele disse não querer, mas que, teimosamente, encontrou um jeito de existir sem ele. Era a prova viva de que o mundo não parou de girar quando ele decidiu descer. A vida continuou, o amor continuou, e ele havia se tornado um espectador de sua própria história, assistindo ao capítulo mais importante de todos de longe, de joelhos, como um fantasma no seu próprio funeral. Aquele não era apenas o filho de Ana. Era o símbolo de cada risada que ele perdeu, de cada abraço que ele não deu, de cada bom dia que ele trocou por uma notificação no celular. Era o futuro respirando, crescendo e se preparando para nascer em um mundo onde Ricardo era apenas uma nota de rodapé na história de sua mãe. E em meio à ruína de seu coração, em meio ao barulho ensurdecedor de seu arrependimento, uma nova pergunta, fina como uma agulha, mas afiada como uma espada, perfurou tudo. Uma pergunta que era ao mesmo tempo uma fagulha de esperança e o prenúncio de uma dor ainda maior. A pergunta que mudaria tudo, dependendo da resposta. Ele precisava saber. Mais do que precisava de ar, mais do que precisava de sua fortuna. A pergunta queimava em sua mente. É meu? Passos no corredor da memória. A pergunta queimava. É meu? Não era um pensamento, era uma febre, uma força que se espalhou por seus membros paralisados. Era a única coisa mais poderosa que a sua dor, a possibilidade, por menor que fosse, de uma conexão. E essa possibilidade o forçou a se mover. Levantar-se do chão foi a tarefa mais hercúlea de sua vida. Cada músculo protestava. Cada junta parecia enferrujada pela inércia da vergonha. Ele se apoiou em um dos bancos de madeira, a mão tremendo, o suor frio escorrendo por sua testa. Ele precisava chegar até ela. A distância era de apenas alguns metros, mas parecia um abismo, um corredor infinito assombrado pelos fantasmas de suas escolhas. Ele deu o primeiro passo, e o chão da igreja se dissolveu sob seus pés,
transportando-o para outro lugar, outro tempo. Ele estava em um jardim anos atrás, no dia do casamento deles. O sol estava quente e Ana ria, o véu branco flutuando ao redor de seu rosto. Ele se lembrou do toque da mão dela na sua, da promessa que ele fez em seus olhos, uma promessa de eternidade que ele mesmo havia quebrado. A doçura daquela memória era um veneno, tornando o presente ainda mais amargo. Ele piscou e o jardim desapareceu. Ele estava de volta ao corredor frio. Ele deu um segundo passo e a memória mudou. A luz do sol foi substituída pela luz fria de uma tela de laptop. Ele estava em seu escritório tarde da noite. Ana estava na porta, com 2 ingressos na mão para a peça que ela queria ver há meses, o aniversário dela. Ele se lembrou de nem mesmo ter olhado para ela, os olhos fixos nos gráficos da bolsa de valores. Agora não, Ana. Estou ocupado. A decepção no rosto dela, uma sombra que ele aprendeu a ignorar, agora o assombrava, um fantasma acusador. O peso daquela memória tornou o passo seguinte mais pesado, mais difícil. Cada passo para frente no presente era uma jornada para trás em sua história compartilhada. Um passo. O cheiro de tinta fresca no primeiro apartamento deles, eles dois pintando as paredes, rindo, cobertos de respingos. Um passo seguinte. O som do telefone dele tocando durante o jantar, sempre, e a forma como ela parava de falar, sabendo que havia perdido a batalha para o trabalho mais uma vez. O corredor da igreja era um filme de sua vida, e ele era o vilão em todas as cenas. Ele via a alegria que ele havia matado, a espontaneidade que ele havia sufocado com sua lógica fria e sua ambição implacável. Ele estava se aproximando. Ele podia ver os detalhes do rosto dela agora, a pequena ruga de concentração entre suas sobrancelhas enquanto ela ajeitava uma última flor. Ela ainda não o tinha visto, ou talvez ela o sentisse. Talvez sua presença fosse como uma corrente de ar frio no ambiente sagrado que ela havia criado para si mesma. Faltavam apenas 2 passos, e a memória final, a mais cruel de todas, o atingiu com a força de um soco. Eles estavam na cama, em uma noite chuvosa. Ela estava com a cabeça em seu peito e disse em um sussurro sonhador: "Você não acha que esta casa ficaria mais bonita com o som de pezinhos correndo por aí?" Ele se lembrou de sua resposta, uma resposta que agora o enojava. Ele deu uma risada condescendente. "Crianças são um passivo, querida, um investimento de alto risco e baixo retorno." Ele sentiu o corpo dela enrijecer ao lado dele. Ele sentiu o momento exato em que um sonho dentro dela morreu, assassinado por sua arrogância. E agora, a prova da ressurreição daquele sonho estava bem na sua frente, crescendo em um ventre que não lhe pertencia mais. Ele deu o último passo e parou. Ele estava ali, a poucos metros dela. O som de sua própria respiração era um trovão em seus ouvidos. Ele havia cruzado o corredor de suas memórias para chegar até aqui. Mas agora, o que ele diria? Que palavras poderiam construir uma ponte sobre o abismo que ele mesmo cavou? O silêncio era absoluto, tenso, insuportável, o guardião da dor dela. O silêncio esticou-se entre eles, fino como um fio de navalha, e então ela o viu. Ana não ofegou, não recuou. Seus ombros caíram uma fração de centímetro, o único sinal visível de que o peso do passado havia acabado de pousar sobre ela novamente. Seus olhos, que antes brilhavam com uma paz serena, tornaram-se subitamente velhos. Eram os olhos de uma veterana de guerra que encontra, em tempos de paz, o general inimigo que um dia incendiou seu mundo. Aquele olhar foi mais devastador para Ricardo do que qualquer grito ou acusação. Não havia ódio nele. Havia algo muito pior: exaustão. A exaustão de quem já havia chorado todas as lágrimas, sentido toda a dor, e agora só queria ser deixada em paz. Ele abriu a boca para falar, o nome dela formando-se em seus lábios como um sacrilégio. Mas a palavra nunca nasceu. Uma outra voz, calma e firme como o carvalho antigo, cortou o ar. "Posso ajudá-lo, meu filho?" Ricardo se virou. Ao lado dele, vindo de uma pequena porta lateral, estava um padre idoso. Ele era baixo, com cabelos brancos e um rosto sulcado por milhares de sorrisos e, provavelmente, milhares de confissões ouvidas. Mas seus olhos,
por trás de óculos simples, possuíam uma clareza e uma autoridade que não vinham deste mundo. Ele se moveu sem pressa e se posicionou, não exatamente entre Ricardo e Ana, mas ao lado dela, como um pilar de sustentação, um guardião. A primeira reação de Ricardo foi a impaciência, um reflexo de sua vida inteira. Quem era aquele velho para interrompê-lo? Ele estava acostumado a comprar e intimidar ou simplesmente ignorar qualquer um que ficasse em seu caminho. Ele tentou contornar o padre com o olhar, buscando os olhos de Ana. "Eu preciso falar com ela", disse ele, a voz mais ríspida do que pretendia. O padre não se moveu. Ele apenas olhou para Ricardo, não com julgamento, mas com uma compaixão triste, como um médico olhando para um paciente que ainda não entende a gravidade de sua própria doença. "Eu sei quem o senhor é", disse o padre, a voz baixa, mas ressoando com um peso inesperado. "Eu não o conheci no auge de seu poder. Eu conheci o resultado dele. Eu conheci a mulher que entrou por aquela porta, meses atrás, parecendo uma cidade depois de um bombardeio. Uma alma em ruínas, procurando um lugar para se esconder do mundo." Cada palavra do padre era um golpe, desferido com a precisão de um cirurgião. Ele não estava acusando, estava testemunhando. Ele contou a história de Ana, não a história que Ricardo conhecia, mas a que veio depois. A história de como ela, em silêncio, começou a juntar seus próprios pedaços. "Ela não veio aqui procurando milagres", continuou o padre, o olhar nunca se desviando de Ricardo. "Ela veio aqui procurando um propósito, e ela o encontrou. Não em grandes gestos, mas nas pequenas coisas, em arrumar estas flores semana após semana, trazendo beleza para um lugar que ecoava a feiura que ela sentia por dentro. Em ajudar a servir sopa para os necessitados, alimentando os outros enquanto sua própria alma ainda estava faminta. Esta igreja não a salvou, meu filho. Ela se salvou aqui dentro. Esta paz que o Senhor vê nela não foi um presente, foi uma construção. Ela lutou por cada centímetro dela, e por isso eu não posso permitir que ninguém, nem mesmo o arquiteto de sua dor original, chegue aqui e ameace derrubar tudo novamente." O padre falava de Ana como se ela fosse uma obra sagrada, uma catedral que ele tinha o dever de proteger. O título de rei que Ricardo se deu naquela noite de arrogância agora soava como uma piada. O verdadeiro poder estava ali, naquela mulher silenciosa e no velho que guardava sua dor. O padre então finalmente se virou para Ana e sua voz se encheu de uma ternura paternal. "Ana, minha filha, a escolha é sua. Você quer falar com este homem?" A pergunta pairou no ar e o universo prendeu a respiração. Ricardo, o homem de respostas, o mestre das negociações, não podia fazer nada. Ele foi reduzido a um réu, esperando, impotente, pelo veredito dela. A pergunta que vale uma vida. O tempo se estendeu, elástico e pesado. Ricardo sentiu cada segundo passar como uma hora, cada batida de seu coração como uma martelada. Ele, um homem que nunca esperou pela decisão de ninguém, estava ali, um prisioneiro do silêncio de Ana. Ele a viu olhar para o padre, um diálogo mudo passando entre os dois. Havia gratidão nos olhos dela, um reconhecimento silencioso de que ele estava ali para protegê-la. Então ela se virou para Ricardo. Seu rosto era uma máscara de neutralidade, mas seus olhos continham a história inteira. Ele esperava raiva, talvez até ódio, mas o que ele viu foi uma calma que o desarmou completamente. Era a calma de quem já sobreviveu ao pior e não tem mais nada a temer. Com um aceno quase imperceptível para o padre, ela deu sua resposta. Sim, ela falaria com ele. O padre assentiu, deu um passo para trás, não se retirando completamente, mas se tornando uma presença discreta, um lembrete silencioso de que Ana não estava mais sozinha. O espaço entre eles estava agora aberto, um campo de batalha desmilitarizado, mas ainda coberto de minas. O que se diz a um fantasma? Que palavras podem justificar anos de ausência e de dor? Ricardo sentiu a inadequação de qualquer idioma. Todo o seu poder de persuasão, toda a sua retórica de negócios eram inúteis ali.
me desculpe parecia uma piada, uma ofensa à profundidade da ferida que ele havia causado. Como você está era simplesmente absurdo. Ele abriu a boca e o que saiu foi um som patético, um sussurro rouco. Ana, Ele não conseguiu terminar. O nome dela, que ele não dizia em voz alta há anos, pareceu arranhar sua garganta ao sair. Ela permaneceu em silêncio, esperando. Não o ajudou, não o encorajou. Apenas esperou, dando a ele a corda para se enforcar ou para tentar construir uma ponte. E ele sabia, no fundo de sua alma devastada, que havia apenas uma pergunta que importava. Todas as outras eram apenas ruído. Mas essa pergunta era um monstro, guardada por 2 dragões. O medo de um sim e o pavor de um não. Se ela dissesse não, seria o fim. A porta final se fechando em seu rosto. Significaria que um outro homem havia lhe dado o que ele negou. Um outro homem havia construído uma vida sobre as ruínas que ele deixou para trás. Seria a prova de sua total e absoluta irrelevância. Um não seria um atestado de óbito para a última fagulha de esperança em seu coração. Mas o sim era igualmente aterrorizante. Um sim significaria que aquela criança, aquele milagre que crescia nela, nasceu da noite mais sombria de suas vidas. Seria a consequência viva de sua crueldade, um lembrete eterno de sua falha como homem. Como ele poderia ousar ser pai, quando ele mal sabia como ser humano? Um sim não seria uma absolvição. Seria uma sentença. Uma sentença de viver para sempre com a responsabilidade de um amor que ele não soube honrar. Ele olhou para o rosto dela, procurando uma pista, uma permissão. Não encontrou nada. Ela era uma fortaleza. E ele percebeu que precisava saltar do penhasco, sem saber se haveria água ou pedras lá embaixo. Ele precisava perguntar. Ele respirou fundo, o ar da igreja parecendo rarefeito, sagrado demais para seus pulmões sujos. Seus olhos desceram do rosto dela para o ventre, para o futuro que respirava ali. E as palavras finalmente romperam a barreira de seu medo. Não saíram como uma frase, mas como um som quebrado, a voz de um homem no limite de sua existência. O tempo congelou. Ele teve a nítida sensação de que os anjos nas estátuas haviam se inclinado para ouvir, que o universo inteiro estava em suspenso, esperando. Ele viu um floco de poeira dançando no raio de luz do vitral, ouviu o som distante de um sino. E em meio a essa eternidade contida em um segundo, ele perguntou: "É meu?" A pergunta pairou entre eles. Não eram apenas 2 palavras. Era o peso de uma vida inteira. Era a soma de todos os seus arrependimentos, a destilação de toda a sua esperança. Ele havia jogado sua alma nessa pergunta, e agora ele esperava. O silêncio que se seguiu não era vazio. Estava cheio de todas as coisas que não foram ditas, de todas as lágrimas que não foram choradas. Ele observou o rosto dela, procurando qualquer coisa, e viu um tremor quase imperceptível em seu lábio, uma mudança em seus olhos. Algo se quebrou dentro da fortaleza. O pai que nasceu da fé. A pergunta de Ricardo ficou suspensa no ar, nua e vulnerável. O tremor nos lábios de Ana parou. A fortaleza se recompôs, mas algo havia mudado. Os muros não eram mais de defesa, eram de clareza. Pela primeira vez em anos, ela o olhou sem o filtro da dor passada ou da nostalgia. Ela o viu como ele era agora, um homem quebrado, procurando uma tábua de salvação no mesmo oceano onde ele a havia deixado para se afogar. A compaixão, uma emoção que ela pensou ter morrido para ele, surgiu brevemente em seu coração, mas foi rapidamente superada por uma verdade mais forte, uma lealdade à mulher que ela se tornou na ausência dele. Ela respirou fundo, não por hesitação, mas para juntar as palavras que carregariam o peso de sua jornada. Ela sabia que uma resposta simples, um sim ou um não, seria uma mentira. A verdade era muito mais complicada. A verdade era uma história, e ela estava prestes a contar o final. Seus olhos encontraram os dele, e a conexão foi como um circuito elétrico se fechando depois de anos rompido. Ele se preparou para o veredito. Não. A palavra saiu dela, não como um grito,
mas como o fechar suave e definitivo de um portão de ferro. Foi um som limpo, final. Para Ricardo, foi o som do universo se partindo. Aquele não o atingiu com mais força do que qualquer soco. Foi a aniquilação de uma esperança que ele nem sabia que tinha até o momento em que a perdeu. O sangue fugiu de seu rosto, deixando uma palidez mortal. O chão da igreja que ele havia acabado de deixar pareceu subir para encontrá-lo novamente. Sua mente, em um ato de autopreservação desesperado, pintou um quadro instantâneo e torturante. Ana, sorrindo, nos braços de um outro homem. Um homem sem rosto, mas com mãos gentis, com um olhar que havia de verdade. Um homem que esteve lá para segurá-la quando ele a soltou. A imagem o queimou por dentro com um ciúme tão ácido, tão corrosivo, que quase o fez gritar. Ele havia sido substituído, não apenas como marido, mas como homem, como pai em potencial. A prova definitiva de que sua existência havia sido apagada da história dela. Ele sentiu o gosto de cinzas na boca. Era o fim. Mas então, Ana continuou a falar, e sua voz, agora mais forte, o puxou de volta do abismo. Este filho, ela disse, a mão ainda sobre o ventre, é de um homem que esteve aqui quando eu precisei. Ricardo mal registrou as palavras, ainda se afogando no não. A confirmação de que havia um outro, mas a expressão dela não era a de quem fala de um novo amor. Era algo mais profundo, mais sagrado. Vendo a confusão e a dor estampadas no rosto de Ricardo, o padre Miguel, que observava de perto, deu um passo à frente. Ricardo, disse o padre, a voz gentil, mas firme, acho que o senhor não está entendendo. O padre olhou para Ana, que assentiu, dando-lhe permissão para continuar. Quando Ana fala de um homem que esteve aqui, ela não fala de um pretendente. O único homem que entrou na vida dela depois de você não veio para tomar seu lugar, mas para ajudá-la a preencher o vazio que você deixou. Ricardo franziu a testa, a mente lógica tentando decifrar o enigma. O padre continuou. O pai desta criança, no sentido mais verdadeiro da palavra, é a própria fé que a reergueu. É a força que ela encontrou quando achou que não tinha mais nada. É a comunidade desta igreja que a abraçou como uma família. É a coragem que nasceu das noites em que ela chorou sozinha, neste mesmo banco onde o Senhor agora se desfaz. A revelação caiu sobre Ricardo, não como um alívio, mas como uma camada ainda mais complexa de incompreensão. Ele era o pai biológico, mas não o pai de alma. A paternidade de seu filho pertencia a um conjunto de virtudes que ele mal conhecia. Ele era o progenitor, mas não o guardião. A criança era sua, mas não lhe pertencia. Ele ficou ali, suspenso entre um sim e um não, em um purgatório que ele mesmo havia criado. A questão não era mais se o filho era dele, mas se ele algum dia seria digno de ser pai daquele filho. A abdicação do trono. Ele ficou ali, no epicentro de uma verdade que sua mente lógica não conseguia processar. Pai biológico, mas um estranho espiritual. A paternidade de seu filho pertencia à fé, à resiliência, a tudo o que ele havia passado a vida inteira desprezando como fraqueza. Ele olhou para Ana, e pela primeira vez ele não a viu como a mulher que ele perdeu, mas como a mulher em que ela se transformou. Ela era uma nação soberana, com fronteiras, com uma força interna que ele, com todos os seus exércitos de dinheiro e poder, jamais poderia conquistar. Ele olhou para as próprias mãos, as mãos que haviam assinado os contratos, que haviam construído um império de vidro e aço. Mãos poderosas, que agora pareciam inúteis, vazias. Ele havia construído um arranha-céu, mas não sabia como construir um lar. Ele sabia como adquirir uma empresa, mas não tinha ideia de como cultivar um amor. A revelação final não foi sobre a paternidade do filho dela. Foi sobre a sua própria falência. Ali, na casa de Deus, o milionário finalmente entendeu que era o homem mais pobre da sala. Não havia mais nada a ser dito. Que palavras ele poderia oferecer? Um pedido de desculpas? Era um insulto. Uma promessa? Era um cheque sem fundos. Ele, que sempre teve o controle, o roteiro, a última palavra, estava completamente sem roteiro. E no vazio de seu poder, uma clareza cortante emergiu.
Ele não podia consertar o que havia quebrado. Não com palavras, não com dinheiro. A única coisa que ele podia tentar consertar era a si mesmo. Ele encontrou os olhos de Ana uma última vez. Não havia súplica em seu olhar, nem expectativa. Havia apenas uma aceitação silenciosa e sombria de sua própria ruína. E talvez um vislumbre de uma promessa, não para ela, mas para si mesmo. Ele se virou, sem uma palavra, e caminhou para fora da igreja. Cada passo para longe dela era um passo para dentro de si mesmo. A luz do sol lá fora o cegou por um instante. Ele entrou naquela igreja como um rei procurando refúgio. Ele saiu como um peregrino descalço, sem mapa e sem destino, com apenas o peso de sua alma como bagagem. A porta do seu apartamento se abriu com um clique silencioso. O castelo no céu. Mas ele não via mais um lar. Ele via um mausoléu. Um monumento frio e silencioso para o homem que ele havia sido. A vista panorâmica da cidade não era mais um símbolo de seu poder, mas um lembrete de sua solidão, de milhões de pessoas vivendo vidas reais enquanto ele existia em uma redoma estéril. Ele caminhou pelos cômodos, o som de seus passos ecoando no vazio. Ele tocou o mármore frio da bancada da cozinha, onde nunca havia cozinhado uma refeição. Ele olhou para a obra de arte na parede, uma pintura abstrata que custara uma fortuna, mas que não lhe trazia nenhuma emoção. Eram apenas coisas, adereços no palco de sua vida vazia. E ele percebeu que para construir algo novo, ele precisava primeiro queimar o cenário antigo. Ele pegou o telefone. Sua mão estava firme. Pela primeira vez em horas, ele não sentia pânico nem desespero. Sentia propósito. Seu assistente atendeu do outro lado, a voz eficiente e pronta para executar qualquer ordem de conquista. Mas a ordem que veio foi uma de rendição. Marcos, disse Ricardo, a voz calma e irreconhecível. Quero que você prepare a papelada. Venda tudo. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Senhor? Desculpe, acho que não ouvi direito. Você ouviu? Continuou Ricardo. O apartamento, as ações, a carteira de investimentos, o carro, tudo. Liquide cada ativo. Transforme o império em pó. Mas, senhor, por quê? O mercado está instável, não é o momento. Ricardo o interrompeu, mas sem a arrogância de antes. Havia apenas uma certeza tranquila. O momento é agora. Crie uma fundação. Anônima. Transfira todos os fundos para ela. Quero que apoie... Ele fez uma pausa, a imagem da igreja em sua mente. Quero que apoie orfanatos e abrigos para mães solteiras. E Marcos, esta é minha última instrução. Ele desligou e sentiu o peso de uma coroa invisível ser tirado de sua cabeça. Ele não era mais o rei vazio. Ele não era mais um milionário. Ele não era nada. E pela primeira vez na vida, ser nada pareceu o começo de tudo. Ele caminhou até a porta, deixando a chave sobre a mesa. Ele saiu fechando a porta de seu passado atrás de si e caminhou em direção a um futuro que ele não conhecia, sem um centavo no bolso, mas com uma chance, a menor das chances, de um dia se tornar rico de verdade. O primeiro dia do resto de uma vida. A neve de um inverno rigoroso derreteu, dando lugar às primeiras e tímidas flores da primavera. Meses se passaram. O nome de Ricardo, que antes estampava as manchetes das sessões de negócios, desapareceu. O mundo dos homens poderosos, com sua memória curta e sua fome insaciável pelo próximo rei, esqueceu-se dele. E nesse esquecimento, Ricardo começou pela primeira vez a se encontrar. A cena agora é outra. Não há mármore, nem vidro, nem vistas panorâmicas. Há o vapor quente que sobe de caldeirões de sopa, o som de conversas humildes e o cheiro de pão fresco. É o refeitório de uma das fundações que ele mesmo financiou, anonimamente, que no meio do caos organizado, servindo pratos com uma eficiência silenciosa, está ele. As mãos que antes assinavam contratos de bilhões agora estão vermelhas e com calos. O terno de grife foi substituído por um avental simples, manchado de molho. O rosto, antes uma máscara de arrogância e controle, agora está mais magro, com novas linhas de cansaço ao redor dos olhos, mas há uma luz neles que nunca existiu.
É a luz de quem tem um propósito, não um objetivo. Ele não fala muito, apenas trabalha. Ele serve, limpa as mesas, olha nos olhos das pessoas que alimenta, e em cada rosto ele vê um reflexo de sua própria fome passada, uma fome não de pão, mas de dignidade. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não se mede pelo que se acumula, mas pelo que se distribui. Ele aprendeu que o poder real não está em dar ordens, mas em servir. Cada prato que ele entregava era uma pequena penitência, um pequeno tijolo na reconstrução de sua alma. Ele não estava fazendo aquilo para ser perdoado. Ele nem sabia se o perdão era possível ou se ele o merecia. Ele o fazia porque, pela primeira vez em sua vida, era a única coisa que fazia sentido. Era um trabalho honesto, não para o bolso, mas para o espírito. Ele estava no meio de seu turno, concentrado em não deixar a concha de feijão derramar, quando uma presença familiar na porta do refeitório fez seu coração parar. Era Ana. Ela não o viu de imediato. Estava ali para deixar uma doação de roupas de bebê, uma das muitas mães da comunidade que ajudavam como podiam. E em seus braços, envolto em um cobertor azul claro, estava ele, seu filho. Ricardo congelou, a concha tremendo em sua mão. Ele nunca havia se permitido imaginar como seria, mas a realidade era mais avassaladora do que qualquer fantasia. O bebê era pequeno, perfeito, com um tufo de cabelo escuro como o dele. Uma onda de amor tão feroz, tão incondicional o atingiu que o deixou sem ar. Era uma dor e uma alegria tão entrelaçadas que eram indistinguíveis. Era o futuro que ele quase destruiu, ali, respirando, vivo, real. Ele ficou paralisado, escondido atrás do balcão de serviço, apenas observando. Ele não tinha o direito de se aproximar, de reivindicar qualquer parte daquela cena sagrada. Ele era apenas um espectador, um fantasma mais uma vez. Mas então, os olhos dela varreram o salão e o encontraram. O tempo mais uma vez parou para os dois. Seus olhares se cruzaram por sobre as cabeças das pessoas, criando um túnel de silêncio no meio do barulho. Não houve choque no rosto dela, apenas um reconhecimento silencioso. Ela viu o avental, as mãos dele, o suor em sua testa. Ela viu a mudança. Ela viu o homem que ele estava tentando se tornar. Ricardo sustentou o olhar dela, e em seus próprios olhos não havia pedido, não havia exigência. Havia apenas uma confissão silenciosa. Um eu sei, um eu sinto muito, um eu estou tentando. Ana segurou seu bebê um pouco mais perto, e então ela fez algo que ele jamais esqueceria. Ela lhe deu um pequeno, hesitante, quase imperceptível aceno de cabeça. Não era perdão, não era uma promessa, era algo muito mais precioso, era um começo. Era o reconhecimento de que o caminho dele, por mais longo e árduo que fosse, era na direção certa. Ela se virou e saiu, deixando-o com aquela imagem, com aquele pequeno gesto que valia mais que todo o seu antigo império. Ricardo se virou de volta para o seu trabalho. Uma única lágrima rolou por seu rosto, mas desta vez não era de dor nem de arrependimento. Era uma lágrima de gratidão. Finalmente ele entregou o prato de comida para o próximo da fila, e pela primeira vez em sua vida inteira, um sorriso genuíno, leve e verdadeiro iluminou seu rosto. Ele não tinha um lar, não tinha um tostão, não tinha um futuro planejado, mas ele tinha aquele momento e sabia, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma recém-nascida, que aquele era o primeiro dia do resto de sua vida.